Preparando os nossos corações e as nossas mentes para o estudo dessa tarde, vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Então vamos fazer a nossa oração para início do nosso estudo. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos em que paramos tudo que estamos fazendo, esvaziando a nossa mente, para entrar, Senhor, em comunhão contigo. Agradecemos esse momento que não temos a presença física um do outro, mas a tecnologia nos aproxima e nos permite continuar com os nossos estudos da tarde na Escola Jesus Cristo. Abençoa, padece. O estudo da tarde que Emmanuel faz no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 27, intitulado Negócios, se baseia nesse versículo de Lucas, quando Jesus está entre os doutores da lei, com 12 anos, discutindo com eles. Nesse momento, o momento histórico, é um momento de transição entre a infância e a vida adulta de Jesus e a sua sabedoria. E que momento é esse? Esse momento nos mostra a fidelidade e obediência de José e de Maria aos costumes, às tradições, às ordenações hebraicas e que subiam a Jerusalém na celebração da Páscoa. E isso acontecia para as comemorações da saída do Egito para a região de Israel, da Palestina. Então era a obediência de todos os anos subirem a Jerusalém. Jerusalém ficava no alto de uma colina, então eles tinham que subir. O que significa isso? Elevar-se. Então a subida a Jerusalém era para comemorar a Páscoa. A subida a Jerusalém significa para nós elevação. Uma elevação com o pensamento em Deus, com o pensamento em Jesus. E nesse momento que nós estamos vivendo de tanta tristeza, nós precisamos nos elevar mais, subir a Jerusalém, comemorar a Páscoa interior de cada um. E isso é individual. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua concepção, cada um tem o seu modo de entender. E o objetivo de Lucas nesse versículo, nessa passagem, não é questionar por que Jesus estava sozinho, por que Maria e José foram embora. Cada um pensou que o menino estivesse com um ou com outro. Onde teria ficado o menino? Dormido aonde? Não é esse o questionamento. O objetivo de Lucas é estabelecer o sentido da missão de Jesus e como o Senhor se preparou para essa missão. Então é muito claro quando Jesus, com 12 anos, fala para os pais: Não sabíeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Então aí ele declara a sua identidade com o Pai. E Emmanuel interpreta para nós este versículo e apanha essa palavra, negócios. Então o título desse capítulo é justamente essa palavra, negócios. E negócio, o que significa para nós nos dias de hoje? Esse desenfreamento do homem em busca dos seus negócios materiais. E aí Emmanuel vem nos falar: o homem do mundo
está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Olha a situação do homem do mundo, do homem de hoje, preocupado com os seus negócios, com o seu dinheiro, rendas, com os seus haveres, com os seus bens, com os seus interesses efêmeros, passageiros, que ficam. Esses negócios nós não vamos levar quando chegar a nossa hora de prestação de contas no mundo espiritual. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas, absorvem-se outros no estudo dos mercados. Nós temos a comprovação disso. A cotação da bolsa subiu, se desceu, todo mundo fica desesperado, não sai de frente da televisão, hoje com a internet, querem saber, se absorvem com esses negócios, com essa cotação de mercado e procuram cada vez mais estudar a economia. Os países têm negócios internos e externos, então não é só o indivíduo, os países também. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Olha como Emmanuel é sábio em nos mostrar que as atividades são da inteligência. Nós utilizamos maravilhosas atividades da inteligência. Como seria bom que essas atividades maravilhosas fossem levadas para outro ramo, para outro fim, para os negócios do Pai. Entretanto, apesar de sua feição respeitável quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. Nada é eterno a não ser a lei e o reino de Deus. Tudo é transitório, tudo é efêmero, tudo é precário porque é material. As bolsas mais fortes sofrerão crises. Olha o que a gente está vivendo no mundo de hoje. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. Nós vivemos, Emmanuel escreveu isso há um tempo atrás. Vamos ver esse livro aqui, quando foi editado. O prefácio dele é de 1948. Então, em 48, Emmanuel já falava sobre isso. Então, nós vemos que é atual, porque a preocupação dos espíritos superiores de nos dar uma direção à nossa vida não é de hoje. E essa mediunidade santa de Chico Xavier, que se dedicou a escrever esses livros, a nos dar essa direção, então nós vemos que as bolsas mais fortes sofrerão crise e estão sofrendo. O comércio vai entrar em colapso, a economia vai ser arrasada e é mundial, não é uma coisa local. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. Então as bolsas quebram, as bolsas entram em crise, mas nós também. O nosso corpo envelhece, adoece, morre. E nesse momento nos voltamos para Deus, que é o que está acontecendo no momento atual. Em todas as religiões, a união em pensamento. E isso é muito bom. Precisou vir a crise para que nós nos voltássemos para Deus.
Então, nós nos voltamos no momento final da nossa vida. No entanto, a criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Como nós não entendemos as coisas, então nesse momento, como Emmanuel aqui nos diz, a criatura humana, nós temos que entrar dentro dos livros, entender as palavras. A criatura humana deveria entender na iluminação de si mesma o melhor negócio na Terra. Então, o objetivo é a iluminação, é o melhorar, é elevar-se, é subir a Jerusalém, elevar, que isso é uma operação que representa o interesse da providência divina a nosso respeito. A providência divina não nos abandona. A misericórdia de Deus é infinita. Nós temos que ter essa certeza e fazer essa operação, não a operação bancária, a operação financeira, mas essa operação da providência divina em nós. Deus permitiu as transações do planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões de troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos através deles qual o maior de todos. Então é permissão de Deus. Deus permite todas as coisas. Tudo é planejado por Deus. Deus está presente em todas as coisas e aqui Ele permite as transações, Ele permite o desenvolvimento do comércio. Nós já passamos pelo período do escambo, a troca de um produto por outro. Já deixamos isso para trás, mas nós temos a moeda. Ele permite que nós usemos a moeda, mas com mais fraternidade, com mais solidariedade. Então, a fraternidade na expressão da troca e não esse desejo desenfreado do homem de querer mais, de ganhar mais, de querer sempre o que o outro tem, querer sempre mais. E aí me lembra muito a seu Clóvis falando que o homem, a diferença do homem de Deus para o homem do mundo. O homem do mundo trabalha muito, quer ganhar muito para gastar, para ter muito. O homem de Deus trabalha também muito, ganha muito e é necessário, mas para se doar, para distribuir os seus haveres, para dar em solidariedade. E é isso que nós temos que pensar, que essa providência divina coloca as dificuldades, coloca as dores, o sofrimento em nossas vidas para que aprendamos a transação. Os negócios do Pai são mais importantes que o do mundo. Então isso vem para nos ensinar, e é através desses negócios do mundo que nós aprendemos que existe negócios maiores. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então aqui não há nenhum desrespeito a José e a Maria, mesmo porque isso era impossível de acontecer, porque ele começa o versículo
que me procuráveis? Ele se espanta de José e Maria estarem tão aflitos na ausência dele. Então, por que estão me procurando? Eu estou aqui tranquilo na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai, conversando com os sacerdotes sobre os assuntos do meu pai. E é isso que nós estamos fazendo todas as tardes. Então vem uma tragédia para nos unirmos em pensamento. Hoje não podemos mais nos reunir fisicamente, não podemos mais estar na nossa casa abençoada, que é a Escola Jesus Cristo, mas estamos unidos em pensamento, com essa tecnologia que nos faz visível em várias casas. Estamos entrando uns nas casas dos outros para tratarmos dos negócios do Pai, tratarmos das palavras de Deus, tratarmos de entender que nós temos que dominar interiormente, fazer a vontade de Deus. E aí, Emmanuel termina esse capítulo, essa mensagem, com essas anotações que Lucas coletou diretamente da nossa Mãe Santíssima. Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Os negócios do meu Pai são prioridade na nossa vida? Ou são os negócios do mundo? O mundo nos chama, como aquela música, trigo se perdeu, ninguém colheu. Jesus nos chama e nós não temos tempo. Agora não posso. O nosso desculpismo é muito grande para as coisas de Deus. Deixamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Preferimos as coisas materiais às coisas espirituais. Então nós temos que ter esses momentos difíceis, momentos em que desestruturam as mentes, as pessoas ficam em pânico, com medo, e em todo o Evangelho nós encontramos a palavra de Jesus: não temais. Por que estais com medo? Em todos os momentos ele fala para a multidão, para os discípulos, para os pastores: não temais. Não precisa ficar com medo. O momento é de precaução, o momento é de previdência, de providências. O momento é de tomar atitudes coerentes. Então, que nós tenhamos o bom senso, tenhamos discernimento, saibamos entender os desígnios de Deus. Nós precisamos entender os sinais que nos são dados a todo instante para nos voltarmos para os negócios do Pai. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos dê coragem nesse momento, que Jesus, considerado, e Emmanuel já nos explicou para o nosso entendimento, que é como se fosse um governador do nosso planeta, mas ele é co-criador desse mundo. Ele está na direção e nós não podemos ficar com medo do que vai acontecer. Temos que ter confiança, porque os negócios do Pai são mais importantes do que os negócios materiais. E tudo há de passar se tivermos a confiança devida em nosso Senhor Jesus Cristo.
vamos fazer a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Desligue.